Todo mundo procura formas de padronizar desenhos de anime pelo menos uma vez na vida, para desenhar da forma mais exata e específica possível. Eu mesmo falo por mim. Quando eu estava iniciando, eu procurei muitos tutoriais no YouTube para desenhar de forma bem exata mesmo, bem específica. Por isso, eu decidi criar essa nova série no canal. No caso, hoje eu vou padronizar, galera. Padronizar os olhos Sharingan do Itachi. O que isso significa? Cara, significa que com o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai poder pintar qualquer olho Sharingan que quiser. Isso porque eu vou te mostrar todos os lápis que eu usei, você vai ver como fazer o degradê e até mesmo uma forma padronizada para acabar com pontinhos brancos, sabe aqueles pontinhos brancos chatos na pintura? Enfim, vai deixar tudo bem liso e homogêneo. Então bora lá para o vídeo, galera, sem mais enrolações. Show, galera, vamos começar aqui então o nosso pequeno tutorial padronizando a pintura dos olhos Sharingan, tá? Vamos padronizar aqui então, começando com os lápis. Quais são os lápis padrões que deve ter aí no Sharingan que você vai colorir? O preto, o azul turquesa, o roxo, o marrom, o fúcsia, o vinho, o vermelho escuro e o vermelho. E como vocês já podem ver aí, nós estamos utilizando o preto para fazer aqueles riscos padrões ali, né? Aqueles desenhos padrões que tem no Sharingan. Mas o preto, cara, você vai ver que nós vamos utilizar principalmente nas bordas. E até aqui, você deve estar achando estranho o azul. Mas calma que você vai ver exatamente onde a gente vai utilizar o azul, tá? Porque, obviamente, o Sharingan é vermelho, mas nós vamos utilizar o azul de forma sábia aqui, e você vai ver porque ele é um lápis padrão para toda a pintura vermelha que eu faço, inclusive, tá? Mas enfim, como vocês podem ver aí, nós estamos passando o preto, como eu falei, nas bordas do Sharingan. É bom você fazer isso em todo desenho que você for colorir aí o seu Sharingan. Por quê? Porque isso vai dar muito mais profundidade ao seu desenho, cara, ao seu olho aí que você está colorindo. E é muito bom você fazer isso. Então veja que praticamente em toda a borda aí, né, eu estou utilizando o preto. Aonde vai ser a parte mais escura, eu forcei mais o lápis, como foi ali nessa parte mais aí em cima, que eu estou passando o lápis aí agora. Mas na parte embaixo, você pode ter percebido que eu não forcei o lápis, tá? Então, quando você estiver próximo, tá? Perdão, próximo da sombra, você vai forçar um pouco mais o lápis. Quando você for ali na parte clara, que é aquela parte mais embaixo do olho, aí sim você vai passar o preto bem mais fraco. E você pode estar pensando aí, cara, tá ficando uns pontinhos brancos e tal. Como é que a gente resolve isso? Como eu falei, tem uma forma padronizada de resolver esse negócio aí dos pontinhos brancos, que é muito chato na pintura, tá? Então, como vocês podem ver, eu estou trabalhando só com o preto e tá ficando pontinho branco. E como nós vamos resolver isso, você vai ver um pouco mais na frente no vídeo, quando a gente for passar os lápis finais. É uma forma bem interessante. Eu passei ali o marrom, cara, só para ver mesmo como iria ficar, porque o marrom a gente vai utilizar só na parte mais clara mesmo, para fazer uma sombra bem mais clara. Então você já, né, por isso aqui que eu falei, você já deve ter notado o quê? Que sempre é padrão de todos os animes que vai ter ali no nosso Sharingan uma sombra mais escura, que é o que eu estou colorindo agora, e vai ter uma sombra um pouco mais clara para puxar o degradê ali para baixo. Você vai ver tudo isso, tá? Mas perceba que eu passei o preto e parti logo para o vinho e o fúcsia. Por que eu fiz isso? Justamente para já ir tirando os pontinhos brancos. Se você continuar passando lápis muito escuro no seu desenho, os pontinhos brancos vão ficar bem visíveis, principalmente se você tiver aí com a folha com muita textura. No meu caso aqui eu estou utilizando uma folha muito lisa, tá? Então é bem mais fácil tirar os pontinhos brancos. Mas enfim,
Depois que você passou esses dois lápis, né, depois do preto, sempre depois do preto você passa ali o fúcsia e o vinho, que não só vai tirar esse lápis preto, um pouco da cor do lápis preto, né, para deixar um pouco mais suave, porque também é muito ruim ficar fazendo só sombra preta, né? A gente tem que dar uma outra cor no preto para deixar mais vivo o nosso desenho. Então, passe sempre ali o vinho e o fúcsia. E também, como eu falei, para ir tirando também os pontinhos brancos, galera. É muito importante isso. Para tirar os pontinhos brancos de forma padronizada, sempre passe aí os lápis mais claros. E aí, você pode estar notando que eu estou passando por cima de tudo o nosso querido lápis azul. Cara, o azul nada mais é do que uma forma de... Bom, galera, como posso dizer? De fortalecer, de deixar mais forte a sombra sem utilizar o preto. Isso vai dar uma qualidade muito maior para sua pintura, tá? De verdade mesmo, uma qualidade absurda na sua pintura. Porque aí você vai passar o roxo e depois você vai passar o vermelho, correto? Mas você concorda comigo que azul e vermelho cria o roxo? Então, cara, é uma forma bem doida de pensar, mas funciona. Quando você passa o azul turquesa antes, que é um lápis mais escuro, é melhor você passar o azul escuro e depois o vermelho por cima, né? É óbvio que você vai passar o roxo também, mas é melhor do que você passar o roxo muito forte por cima do preto. Você não só vai deixar de forçar, né? Vai fazer uma pintura mais suave, porque você não vai ficar forçando o lápis, apertando o lápis, como você vai automaticamente dar mais vida ao desenho, cara. É muito doido isso, galera. Mas é uma forma incrível de colorir que você pode utilizar aí para qualquer... Cara, qualquer pintura mesmo que você fizer aí. Pode estar com... Pode ser o Sharingan, pode não ser, pode ser qualquer pintura, beleza? De olho aí, principalmente, vai ficar um efeito muito bom, cara. Muito bom mesmo, se você utilizar essa ideia de fortalecer os lápis. E aí, como vocês podem estar vendo, eu estou fazendo a parte clara. E qual a forma padrão de fazer a parte clara, você deve estar se perguntando. Primeiramente, você tem que definir o ponto de luz, o ponto de degradê. Inclusive, na parte escura, você pode ter visto aí que eu também defini uma parte de luz. Mas, cara, se é a parte de sombra, por que tem essa parte de luz? Porque é um reflexo, galera. E olha que legal, se você padronizar isso nos seus desenhos, colocar um reflexozinho ali na parte mais escura, isso vai dar um efeito muito realista nos seus olhos de anime. Não só para o Sharingan aqui do Itachi que a gente tá colorindo, mas para qualquer outro olho de anime que você fizer. Isso daqui é muito incrível. Se você padronizar aí nos seus desenhos, você vai curtir demais o efeito que vai dar no olho do Sharingan aí que você vai estar desenhando, tá? E cara, como vocês podem ver, estou aí fazendo a parte, né, da luz. E lembra que eu falei no início que essa parte de luz a gente vai utilizar o marrom, porque a gente está buscando ali uma sombra um pouco mais clara. Galera, é exatamente isso. A gente vai utilizar o marrom na parte clara e a gente vai utilizar depois o fúcsia e o vinho para meio que fazer essa sombra um pouco mais suave. E sempre fazendo, como vocês podem notar aí, esses risquinhos que tem olho realista, tá? Mas é bom você utilizar isso nos desenhos de anime também, porque vai deixar um efeito mais realista e isso vai dar um efeito muito lindo no seu olho de anime aí, no nosso caso, os olhos Sharingan do Itachi. E aí, a parte aqui mais incrível de todas, que é para tirar os pontinhos brancos e deixar a pintura totalmente lisa, totalmente homogênea. Que é o seguinte, galera, é muito importante você não só passar lápis mais claros para deixar a pintura mais lisa, para deixar a pintura mais homogênea e para tirar os pontinhos brancos, como eu falei, né? Mas é muito importante você também retocar a sua pintura. Você percebeu que eu passei ali o lápis preto e eu estou passando novamente o lápis preto. E, cara, você poderia, né, utilizar ali o roxo. Não recomendo que você use mais o azul, tá? Use o roxo mesmo para retocar. Mas eu utilizei o preto
para fortalecer um pouco mais e deixar um pouco mais forte essa sombra mesmo, porque eu achei que tava ficando um pouco clara demais. Então assim, eu fortaleci com preto de uma forma muito suave. E, cara, é padrão isso, tá? Padrão mesmo pra você. Se você vai retocar alguma coisa no seu desenho, principalmente se for o olho, onde a pintura de forma padronizada tem que ser mais suave mesmo, cara, utilize o lápis que você vai utilizar para retocar sempre suavemente, sem forçar, nunca force mesmo, tá? E aí você pode ver que ficou esse reflexo bem legal aí na parte da sombra. E a gente está fazendo agora, né, com o lápis vermelho escuro, ali as sombras mesmo que vai ter na parte clara do olho do nosso querido Itachi aqui, né, esse Sharingan muito incrível do Itachi. E aí você pode ver que eu finalizo com o vermelho claro, simplesmente puxando o degradê. E para puxar o degradê, cara, é simplesmente como você já deve saber. É só apertar o lápis e depois, né, ir soltando aos poucos. Sempre desse jeito. É padrão mesmo de degradê. Apertou um pouco o lápis, vai soltando aos poucos. E isso vai dar um efeito incrível no seu desenho, tá? Então, para fazer um degradê de forma padronizada no seu olho aí do Sharingan, seja do Itachi ou do Sasuke, de quem você estiver desenhando aí o Sharingan, no nosso caso aqui é o Itachi, você sempre vai fazer aí dessa forma. Começa forçando o lápis aonde tem a sombra e aí vai soltando aonde tem o degradê. E aí, veja como eu estou fazendo também esses risquinhos aí, como eu falei, para deixar o nosso olho do Sharingan mais realista. E se você fizer isso de forma padronizada nos seus desenhos, com certeza também vai ficar um efeito bem legal. E galera, eu só pintei um olho aqui e agora eu vou pintar o outro. Mas se você me permite acelerar o vídeo e deixar só uma musiquinha aí, eu estarei me despedindo. Por quê? Porque agora, cara, tudo que eu expliquei, você vai ver na prática aqui. E se ficou alguma coisa na sua cabeça, eu quero que você vá se auto-explicando para você. Eu quero que você faça isso. Tudo que eu fizer aqui agora, colorindo o outro olho, você vai explicar para si mesmo. Todo o processo de degradê, todo o processo para tirar os pontinhos brancos, todo o processo para fazer o reflexo ali na parte escura, cada lápis que eu utilizei, o porquê eu utilizei, enfim, tudo. Você vai aí na sua mente explicar para si mesmo, agora que você vai ver de forma acelerada o nosso desenho do Itachi aqui, tá? E, cara, claro, né? Já que não vou mais aqui narrar nada, por favor, cara, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você já é um inscrito fiel aqui do canal e quer ajudar o canal a crescer mais, já compartilha aí para o seu amigo. E claro, sempre deixa o seu like também. E se você não é inscrito, cara, se torne um inscrito fiel a partir desse vídeo. Se inscreve aí, ativa o sininho para acompanhar. Inclusive vai ter o desenho aqui, esse desenho dos olhos do Itachi completo aqui no canal logo logo, beleza? Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder esse próximo vídeo, que vai estar muito incrível também. E claro, para você que quer aprender aí a desenhar comigo, se você gostou desse vídeo, gostou desse tutorial e quer algo muito mais aprofundado, de forma muito mais explicada mesmo, um passo a passo muito maior do que esse, bem mais completo, primeiro link da descrição, meu curso de desenho completo, no valor de Black Friday, cara. Tá muito barato mesmo. Aproveita que é um curso mais completo de desenho de anime que você vai encontrar, beleza? E tá no valor de Black Friday, cara. Então aproveita. Tamo junto, é nóis e fiquem aí com o final do vídeo.